E aí, galera, boa noite a todos. Prazer inenarrável, estou aqui no QG do Enem. Eu sou o professor Orlando Stibler. Estou aqui me apresentando para essa galera nova aí, adolescentes, também, por que não dizer adultos, jovens em geral, que vão fazer vestibular, fazer o pré-vestibular, fazer o Enem. E eu estou aqui para contribuir com a prova de vocês, para as provas que cobram cada vez mais a matéria de atualidades. Eu fui convidado pelo curso para justamente apresentar este, não vou dizer programa, mas essas aulas quinzenais, onde analisaremos até o vestibular temas dos mais diversos sobre atualidades que estiver rolando aí no Brasil, no mundo, em outros planetas, por que não dizer, matéria muito longa, vasta, também para o tema de redação, quem sabe eu acerte os temas de redação, tenho certeza que eu vou acertar os temas de redação. Galera, eu trabalho muito com concurso público, né? Então é engraçado porque sempre que eu trabalhei com concurso público, eu acertava os temas de redação sem querer, do Enem. Porque eu falava pra galera de concurso, sempre tinha alguém dizendo, pô, esse tema que você falou aí caiu no Enem. Então eu sempre percebi que eu tinha até uma entrada, né, com esse público, com essa galera que vai fazer a prova de vestibular, e por isso estou aqui agora, estreando, hoje é o primeiro dia, rola aquele nervosismo, né? Eu estou aqui apavorado, mentira, né? Eu tomei antes um goró, estou ótimo aqui com um programa estreando. Programa não, né? É aula, né? Vocês viram que é programa, eu sou meio global, sou meio estrela, né? Então realmente já acho que eu estou aqui num programa da Globo. Mas na verdade é mais do que isso. Mais do que isso. É um programa voltado, uma aula voltada para a galera do Enem. Mandar um abraço para todos aí do Facebook que estão assistindo ao vivo. É ao vivo, né? Isso não é papo, não. É ao vivo. São 7h03, eu acho, né? Por aí, se o meu relógio não estiver atrasado. Muito obrigado, galera, a produção que está confirmando o horário. Então, galera, começando aqui. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, nós iremos responder. Nós não, só tem eu, né? Essa é a maneira de futebol que fala nós, né? Só tem eu. E eu vou responder aqui as perguntas, as dúvidas. É lógico que eu vou selecionar as dúvidas que eu sei responder. Sacanagem. O que você mandar, a gente responde aqui, eu respondo aqui no intervalo. Teremos 3 blocos, né, de 20 minutos. E nesses intervalos eu tenho contato aqui com a galera da produção, me passa os comentários, e aí eu respondo, né? Eu mando, de repente, se for uma cantada, eu mando o telefone, depende do que tá rolando, e eu tô aqui para isso. Agora, os melhores comentários, guardem isso, os melhores comentários, olha só a notícia, hein? É muito prestígio, hein? Eu não sabia que tinha tanto prestígio. Vai ganhar uma bolsa. Não é uma bolsa, não, é uma bolsa integral, você vai estudar de grátis. 0800 aqui no QG do Enem. Pô, eu achei sensacional. Eu falei, quando falou que ia ganhar uma bolsa, eu falei, vai ganhar uma bolsa, uma pochete, né, uma pochete. Mas não, rapaz, uma bolsa mesmo. Então tem moral, hein? Comecei bem, comecei com o pé direito. Os melhores comentários, tá certo? Aqueles que forem os mais simpáticos, os mais agradáveis, tá? Se você for sarcástico ou irônico, você não terá a bolsa, tá ok? Galera, eu trouxe alguns temas para nossa aula de estreia. Eu trouxe alguns assuntos para discutir nessa primeira aula aqui no belíssimo estúdio do QG, vocês estão vendo aqui, que é justamente uns temas, por exemplo, sobre a reunião dos BRICS, que está acontecendo agora em Fortaleza, nesse momento, falar sobre as eleições na Ucrânia e também as eleições na União Europeia, temas absolutamente pertinentes para as provas que estão por vir, são assuntos que estão sendo sempre cobrados, sempre sendo cobrados. Inclusive, eu sou professor de História, não falei isso, né? A minha formação é História, eu fiz História e nessa atualidade, nesse curso que eu estou dando aula, nada mais é do que História contemporânea, né? Nada mais é do que a história atual. Vocês aqui no QG do Enem também têm uma equipe brilhante de professores de História, então todo o conteúdo de História vai ser dado, desde aquele mais passado, né? O primeiro ponto da matéria, até o mais recente. Porque a galera da produção viu aqui, antes de entrar no ar, eu estava atualizando a aula de agora. Porque o encontro de Fortaleza está acontecendo nesse momento e eu tive um comunicado, recebi um telefonema justamente de Vladimir Putin, falando justamente dos últimos acontecimentos e eu trouxe aqui para vocês, tá legal? Então a aula altamente atualizada, é história contemporânea, eu não sei o que é contemporânea, até burro, hein? Contemporânea é a coisa mais recente, pá, coisa mais atual, a coisa que está acontecendo agora, tá? Então, vou começar. Galera, eu trouxe aqui alguns assuntos, vou mostrar aqui no slide para vocês,
Eu vou começar com o meu belíssimo capa, né? Só para trocar aqui, eu adorei isso com o meu cérebro, tá vendo aparecendo. Aqui, eleições na Europa, né? O primeiro grande tema, vocês estão vendo aí a manchete, vitória de eurocéticos na eleição parlamentar preocupa a União Europeia. Galera, o que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico que surgiu na década de 50. Em 1958, foi feito um encontro em Roma, na capital italiana, o Tratado de Roma, e ali nascia o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia. É bom você ter esse conhecimento da história da União Europeia, que certamente aqui no QG do Enem, o professor de Geografia aborda isso, é sobre os blocos econômicos. Eu queria dar uma pincelada para não ficar uma coisa no ar. E a União Europeia, naquela época, surgiu com apenas 6 países. Era também a Itália, a Alemanha, a França e os chamados Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo e a careta e conservadora Holanda. Ali surgiam os 6 países da União Europeia e hoje são 28. A coisa foi se expandindo aos poucos, pouco a pouco os países foram entrando. A última expansão, inclusive, foi agora, em julho do ano passado, 1º de julho, quando entrou quem? Qual foi o último país a entrar para a União Europeia? Responda essa pergunta. Né? Croácia. Croácia foi o último país a entrar, que veio da Iugoslávia. Então são 28 países hoje que compõem a chamada União Europeia, que é um mercado comum, né? E no caso da União Europeia, uma eleição agora recentemente deu o que falar. A União Europeia tem vários organismos importantes e um deles é o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é composto por partidos, né, por representantes desses 28 países do bloco. E na última eleição para o Parlamento Europeu, a grande surpresa, se é que pode se entender que foi uma surpresa, foi a vitória dos partidos chamados eurocéticos. Partidos que questionam o projeto de integração, que não concordam com o projeto de integração. Como na França, o partido Frente Nacional de Marine Le Pen, partido de extrema-direita, que tem um discurso xenófobo, que tem um discurso de aversão ao estrangeiro, que eu falei agora, que tem contra a imigração. No Reino Unido, ganhou justamente um partido que defende a saída do Reino Unido da União Europeia. Então esse é um tema interessante, porque esse resultado tem muito a ver com a crise econômica e com o fato de muitos europeus discordarem dos rumos da União Europeia com relação ao pós-crise. Vocês sabem que quem manda na União Europeia é a Alemanha, e a Angela Merkel vem ditando, junto com as instituições do bloco, uma política de corte de gastos, chamado pacote de austeridade, de justamente segurar a onda, apertar os cintos, com o propósito de tentar sair do pior da crise. Então, essas resoluções, esse tipo de política de corte de gastos não agrada a todos. Por isso, na Hungria, cresceu muito o partido de direita, né, do Viktor Orbán, que inclusive estava aqui na Copa do Mundo agora. Quer dizer, todo mundo estava na Copa do Mundo, né? Assim, todo mundo. Putin veio, falando da União Europeia, a Angela Merkel teve aí. Inclusive, nem é bom falar de Alemanha, né? Assim, a Alemanha realmente é um assunto proibido nessa aula, né? Porque se 5 contra 1 é covardia, você imagina 7 contra 1. Pelo amor de Deus, fundos, né? Weissfudel, Alemanha, né? Um cumprimento alemão, quer dizer, boa sorte, Alemanha, Weissfudel. Enfim, então, sobre a vitória das eleições europeias, eu queria mostrar para os senhores alguns slides. Vamos lá? Vamos para o slide? Vem comigo, tipo Goulart de Andrade. Galera, não sabe nem que é Goulart de Andrade, né? Aqui, ó, vitória de eurocéticos. Não, esse é o belíssimo parlamento da União Europeia. Tá vendo isso aqui? O Parlamento Europeu tem 2 sedes. Uma sede fica em Bruxelas, que é a capital da União Europeia, e a outra sede fica em Estrasburgo, que é uma cidade na França, fronteira com a Alemanha. Eles têm duas sedes do Parlamento Europeu e há agora a discussão para que só tenha uma, e deve ser na capital da Bélgica, né, que é a sede da União Europeia, que é a capital da União Europeia, que é Bruxelas, é a capital belga. Quem nasce na Bélgica é belga, tá? Eu lembro na Copa de 2002, Brasil e Bélgica, o Galvão gritou, lá vem os bélgicos! Falei, aonde?
Aonde está esse povo bárbaro, né? De tacar, pô, Bélgica. Ganha 5 milhões pela Bélgica. Pelo amor de Deus, eu ganho muito menos e falo corretamente, ok? Vamos lá pro slide, por favor, Alexandre. Põe na tela. Aqui, ó, voltando. É isso que eu acabei de dizer pra vocês, galera. Qual foi o motivo da vitória desses partidos eurocéticos, desses críticos do projeto? Grande parte por conta da austeridade, peraí que eu apertei errado aqui, perdão, austeridade dos elevados níveis de desemprego e da imigração. Lembrando que a austeridade são os cortes de gastos. A política de mexer na previdência, de mexer na tributação, e em grande parte pela crise que aconteceu em 2008, começando nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo inteiro e que a Europa sentiu frontalmente. Eu lembro, inclusive, que surgiu um acrônimo, hoje tem acrônimo à beça, tem sigla a rodo, acrônimo chamado PIGS. PIGS, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Na origem era PIGS, só com I, numa alusão claramente à palavra porcos, era uma expressão pejorativa. Agora, inclusive, atualizando vossos conhecimentos, já existe até uma nova sigla que é FISH, para definir países da Europa que continuam na crise ou outros que entraram. Se PIGS era Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, FISH, França, Itália, Espanha e Holanda. Perfeito? Ah, mas o Espanha S é em inglês. Spain. Repeat it for me. Spain. Tá certo? Então, essa, no caso, em inglês. Mas eu juro por Deus, na aula ao vivo, eu falei, galera, PIGS, país com P, Portugal com I, aí o outro Espanha. Meu Deus. Meu Deus! Né? Então, é Itália ou Irlanda, né, animal? Então, aqui o PIGS. Então, claramente, o resultado no Parlamento Europeu teve a ver com a crise econômica, né? Com a vitória desses partidos ditos, repito, eurocéticos, que criticam o projeto de integração. Vamos para o slide? Vamos lá. Aqui, ó, passando, deixa eu pegar aqui mais um. Essa é que eu falei. Essa é Marine Le Pen, aqui que é a da França, da Frente Nacional, né? Ela é o capeta. Ela é o capeta, essa aí é realmente contra partidos de direita, vamos dar uma zoada no dente dela. Ela é de partido de extrema-direita contra a França na União Europeia. Inclusive, esse é o rabo dela. Inclusive, a Madonna fez um show em Paris e colocou uma suástica, o símbolo nazista, na testa dela durante o show. Está sendo processada por isso, né? Essa é a Marine Le Pen. Ela é filha de Jean-Marie Le Pen, que é o fundador do partido Frente Nacional. Esse é o UKIP. O UKIP é o Partido de Independência do Reino Unido. United Kingdom Independence Party. Understand? É o partido que defende a retirada do Reino Unido da União Europeia. Esse é Nigel Farage, o seu líder, né? É a Marine Le Pen da Europa, da França, da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Galera, uma coisa importante de citar. Reino Unido é o conjunto de 4 territórios. É a Inglaterra, é a Irlanda do Norte, Escócia e o País de Gales. Esses 4 territórios são chamados de Reino Unido. O nome todo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E em setembro, temos marcados no Reino Unido, na Escócia, um plebiscito para saber se a Escócia se separa ou não. Certamente abordarei isso aqui nesta aula, neste programa, neste nosso updating de atualidades. Falarei disso, sobre a separação ou não da Escócia, dos homens de saia, na verdade. Eu aposto com vocês que a Escócia não separa. Em outubro, tem um outro plebiscito, uma outra consulta marcada, que é na Catalunha, para saber se a Catalunha separa ou não de quem? Da Espanha, né? Da Espanha. Então tem plebiscitos marcados aí. Falarei disso nos programas pela frente. Teremos sempre programas, galera. Eu vou falar programa, tá? Eu faço programa. De 15 em 15 dias, eu vou falar sobre temas variados de atualidades. É um encontro nosso aqui sempre. Sempre às 19 horas, de 15 em 15 dias, ao vivo. Tem tipo Faustão, agora são 7h15. Para dizer que é mentira, estamos ao vivo mesmo. Galera tá sempre me cobrando uma participação ao vivo. Estamos agora tete a tete ao vivo, tá? Um beijo na sua alma. Vamos voltar aqui, beijo na alma é cafona. Vamos voltar aqui com os slides. Muito obrigado, Alexandre.
Já, maravilha. Já tem chegando perguntas, hein? Chegando perguntas, perguntas íntimas, por sinal. Aqui charge sobre isso, né? Brincando a Europa Free, né? Pedindo para a Europa sair da União Europeia. E uma última informação sobre a União Europeia. Acabou de ter eleições para a Comissão Europeia. O que é a Comissão Europeia? A Comissão Europeia é o órgão executivo do bloco. A União Europeia tem várias instituições. E a mais importante, talvez, depois do Parlamento Europeu, ou talvez até mais do que o Parlamento Europeu, chama-se Comissão Europeia. E a Comissão Europeia sempre teve um presidente, pelo menos desde que eu me entendo como gente, chamado José Manuel Durão Barroso. E agora vai trocar o presidente da Comissão Europeia e vai entrar um novo. E foi escolhido hoje. O candidato, era uma escolha óbvia, todo mundo sabia que ia ser ele. Vai ser o luxemburguês Jean-Claude Juncker, que vai assumir a Comissão Europeia no lugar do Durão Barroso, que é português, filho de carioca. Tanto é que ele fala muitas vezes com sotaque carioquês quando quer. Vou mostrar a foto do Juncker, que está entrando agora. Vamos lá, esse é o Juncker. Ele é um político antigo da União Europeia. Inclusive, ele tinha um candidato contra ele, que é esse Schulz, mas ele acabou perdendo, né, o Schulz, e está definido que o novo presidente da comissão vai ser o Jean-Claude Juncker. Foi decidido no dia 27 de junho, mas foi confirmado hoje. Hoje é dia 15 de julho, então foi confirmado agora. Antes de eu entrar aqui na aula, eu recebi uma ligação, né, da Comissão Europeia falando: é ele, Orlando, pode falar para a galera do Enem que é ele. Então é ele, o luxemburguês Jean-Claude Juncker. Político antigo. Político foi primeiro-ministro de Luxemburgo muito tempo, né? Luxemburgo, mais do que um ex-treinador em atividade, é um país, né? Sempre bom lembrar. Essa piada foi boa, hein? Olha só, continuando, outros assuntos aqui, vou para o slide. Bom, galera, outro tema, saindo aqui do tema, então, da União Europeia. Nós tivemos aí um imbróglio, vocês devem estar acompanhando na geopolítica, tema certo. Eu arranco o meu membro mais importante se isso não vai cair na prova, meu braço direito, que é a Ucrânia. A Ucrânia é o grande tema. Se for pegar um assunto de geopolítica, de zonas de tensão, é óbvio que é o caso da Ucrânia. Vocês viram que a Ucrânia é um país que vem sendo, inclusive, alvo de uma guerra nesse momento. A Ucrânia passou por uma turbulência desde o ano passado, quando o presidente da Ucrânia, chamado Viktor Yanukovych, era o presidente da época, Viktor Yanukovych, resolveu cancelar, aos 45 minutos do segundo tempo, um acordo com a União Europeia. E aquilo desagradou ao povo. O povo revoltado, o povo resolveu tomar as ruas de Kiev. Não é pelos 20 centavos, cadê Amarildo? Entendeu? Foram para as ruas, quebraram tudo. E o presidente Yanukovych teve que picar a mula. Se mandou para a Rússia. Só que Yanukovych era um aliado de quem? De Vladimir Putin. Aquela figura que não sorri, tá sempre com uma cara de Putin. E aí aconteceu o quê? A Rússia reagiu. E em represália à queda de Viktor Yanukovych, a Rússia vem estimulando a independência de regiões da própria Ucrânia. Em especial uma região que já foi a península da Crimeia, um território ao sul da Ucrânia, que passou para o controle da Rússia. Uma região que, inclusive, para a Rússia é estratégica, que é onde fica o porto de Sebastopol, onde está sediada a base, né, a base naval da Rússia. Né? Então a Rússia tinha interesse na região, que era dela a vida inteira. Né? A verdade é que a Crimeia sempre foi da Rússia, e a Rússia deu para a Ucrânia em 54 território, e agora tomou. Né? A Rússia tomou o território. Só que o problema não é esse. O que está acontecendo agora na Ucrânia é que várias regiões a leste, como Slaviansk, como Donetsk, os tarados de futebol vão lembrar de Donetsk, porque lá tem um time famoso, Shakhtar Donetsk, que jogadores brasileiros estão jogando lá, Bernard, inclusive, é o que morra o Bernard, por sinal. Né? Tomara que ele volte pra guerra e deita sacanagem, né? Não precisa também matar o homem. Mas, porra, né? Bernard é o que morra devagar. Então, essas regiões a leste da Ucrânia, elas estão agora sob uma grande pressão, uma guerra acontecendo, porque existem rebeldes, RBDs, né? Que são simpatizantes à Rússia e que querem justamente anexar esses territórios à Rússia.
Inclusive, ontem foi derrubado um avião militar da Ucrânia. E o governo da Ucrânia acusa a Rússia de ter derrubado o avião. Os especialistas militares dizem que foram os rebeldes, já que o avião voava numa altitude baixa, suficiente para que um míssil, um foguete dos rebeldes acertasse o avião. Se ele estivesse voando na altura que o governo da Ucrânia diz, só um míssil russo poderia fazer. Então, mas é óbvio que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Curiosamente, o novo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, viria ao Brasil para a Copa do Mundo. E estava sendo ensaiado um encontro do Putin com o Poroshenko. Mas Poroshenko desmarcou a visita. Vamos para o slide que o bloco está acabando. E eu queria mostrar. Esse é o Petro Poroshenko, bilionário, magnata, que ganhou as eleições na Ucrânia. Ele é dono da fábrica de chocolate. Ele é o Willy Wonka da Ucrânia, é bilionário. Esse aqui é o boxeador Vitaly Klitschko, que foi eleito prefeito de Kiev, e ele é um boxeador famosíssimo, né, que foi o líder dos rebeldes, ele foi o líder das pessoas nas ruas em Kiev. A eleição da Ucrânia foi sensacional, até o Darth Vader disputou. Pô, muito bom isso. O Darth Vader disputou com os Stormtroopers, né? Os Stormtroopers, né? A galera lá os soldados, tá vendo? Pô, isso marcou minha tenra infância, cara. Como eu gostava de guerra. Se bem que eu tô falando com uma galera que não tem ideia de que seja isso, né? Pô, isso é muito antigo, né? Claro que sabe, que tem até os filmes novos agora e você também não é retardado. É verdade? Você não é retardado. Vamos voltar aqui, porque isso é importante. O homem tem que ter prioridade na vida. Aí os Stormtroopers, né? Disputando as eleições, fazendo campanha, panfletando. Genial, né, galera? E aí o simpósio que o Darth Vader tentou os votos, mas ele acabou perdendo, ele está revoltado com o universo. Esse aqui, galera, é o Poroshenko, que ganhou as eleições e que o pessoal usou, que ele é o Willy Wonka da Ucrânia. O Willy Wonka é o personagem da fantástica fábrica de chocolate. Então fiquem atentos a isso, ao tema da Ucrânia, um tema importantíssimo, e eu certamente abordarei de novo a Ucrânia, porque o assunto está acontecendo nas próximas quinzenas que eu voltarei. Ok? Vou terminar agora o primeiro bloco. Fica aí a expectativa de mandarem mensagens. A melhor mensagem ganha uma bolsa. Um abraço, galera. Até daqui a pouco.